A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Está feita a lição de número 10. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a lição de número 10 está inserido o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor, caminho excelente. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre a carta de Paulo aos Coríntios e acerca do cristianismo, né? O cristianismo ele passa realmente a ter uma ênfase através das cartas paulinas. Até então a gente tinha o Evangelho, né? Proclamação do Evangelho no ministério de Cristo, depois através dos apóstolos. E no tocante ao cristianismo já através de Paulo. E a gente vem acompanhando, aqui a gente percebe que no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala do batismo nas águas. Batismo nas águas fala de aliança. E Deus, sempre que Ele chama, Ele faz uma aliança, né? Através do batismo nas águas. Abraão passou pelo rio Eufrates, e de lá para cá todos temos que passar pelas águas, né? O povo passou pelas águas no Mar Vermelho, passou pelas águas no Jordão, passou pelas águas, né, no Rio Jordão, através de João Batista, e assim por diante chegou até nós. O capítulo 11 fala da ceia do Senhor. O capítulo 12 da lição passada fala sobre os dons, e eu queria chamar a atenção aqui, porque sempre que fala de dons, né, a maioria dos ensinos e pregações só arremete lá aqui para 1 Coríntios capítulo 12, só fala dos dons espirituais. Mas nós vemos na Bíblia cerca de 22 dons distribuídos à igreja para o corpo de Cristo. Mas só é enfocado os dons espirituais. E se você refinar um pouco mais, você vai perceber que esses dons, o que mais foi elevado, né, de forma a ter uma divulgação maior, foi o dom de línguas. E esse é o prejuízo da igreja. Depois do dom de línguas, aí vem o dom de profecia. Mas não é assim que Jesus quer que seja no corpo da igreja, através de nós que somos membros do corpo dele. Porque ele vai dizer lá em Mateus capítulo 16, 18, ali quando ele busca ali dos apóstolos, faz uma pesquisa de opinião, para saber quem é o Cristo, né? Quem é ele. E aí ele vai dizer que ele é que edifica a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. E aí quando você vai ver a questão do batismo, né, no Espírito Santo, que a ênfase foi dada apenas, principalmente, né, no mais elevado, mais atenção, no sentido de falar em línguas. E o falar em línguas edifica-se a si mesmo. O apóstolo Paulo ele vai deixar isso bem claro. Ele diz, olha, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas Jesus não quer que a gente nos edifique a nós mesmos. Ele quer que ele edifique a igreja, né? Através de nós. Ele é a base. Mas não foi isso que a igreja percebeu, que os crentes entenderam e começaram a fazer. Você vê grandes nomes do evangelismo, né? Que as pessoas edificaram sobre si mesmas e os nomes ficaram gigantes financeiramente, cresceram mundialmente, reconhecido mundialmente, mas a igreja, pergunta qual é a igreja dele não andou, não avançou, ninguém sabe nem o nome, né? E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a obra dele seja feita e o nome dele seja o centro, que a igreja é que tem um nome a ser divulgado,
Como ele diz, ao que o Espírito diz às igrejas, não é o que o Espírito diz individualmente ao membro. E isso é que ficou aqui. E nós vamos para o capítulo 13, e o apóstolo Paulo vai dizer o que a gente deve fazer com esses dons, justamente para não apagar os outros dons, que são de muita relevância. O apóstolo Paulo até diz, olha, eu nem quero falar em línguas, eu prefiro falar uma palavra que o povo entenda do que 1000 palavras em línguas. Tanto a ênfase que Paulo dá que necessário é os outros dons. Dos 22 dons, só é divulgado, só é levado em consideração os 9. E desses 9, só o de falar em línguas. E a evidência, e como prova de evidência de quem recebeu o batismo no Espírito Santo. Sendo que todos os outros 8, que os 8 dons, mais o de falar em língua, que é 9, é evidência de que você é batizado no Espírito Santo. Mas se você não falar em língua, você não é reconhecido que foi batizado. Assim também como existe 3 batismos, e a igreja não ensinou, a igreja não andou, não avançou no sentido de formar discípulo ensinando, que é 3 batismos, assim como nós pecamos no espírito, na alma e no corpo, nós recebemos uma libertação e um perdão no espírito, na alma e no corpo. Assim também é necessário que sejamos batizados no espírito, na alma e no corpo, né? E o próprio Jesus, quando vai falar ali nos evangelhos e depois lá em Atos dos Apóstolos, né, o João, quando veio batizando, ele diz, olha, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse "e" agrega a adição, né? Então são 3 batismos. Nós passamos pelo batismo nas águas, que batiza o corpo, batismo no Espírito Santo, que é no nosso espírito, e o batismo com fogo, que é na nossa alma. Então nós passamos por esses 3 batismos. Nem todo mundo é batizado com fogo, assim como os apóstolos, assim como muitos nos dias de hoje batizados com fogo, aqueles que avançam, aqueles que não têm sua vida por preciosa, aqueles que enfrentam embates na família, na igreja, né, no mundo, pelo amor do Evangelho, né, defendendo o Evangelho, não defendendo a Cristo, que ele não precisa da nossa defesa, mas o Evangelho sim. Pois bem, a lição de hoje, a lição de número 10, está inserida no capítulo 13, que o título da lição é o amor, caminho excelente. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. O primeiro é assimilar a importância do amor, né? Precisamos assimilar qual é a importância do amor. E o segundo objetivo é discernir, né? Diferenciar o que não é o amor, né? E o terceiro é incentivar a prática do amor cristão. Esses são os objetivos da lição. O texto áureo diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. A verdade prática diz, sem amor, o exercício de qualquer dom do Espírito se torna inútil, né? E eu pergunto para você, o que é o amor? Né? Para você analisar o que é o amor. O amor é o fruto do Espírito. Muita gente fala de forma errada os frutos do Espírito. Não é no plural, lá está escrito no singular. O fruto do Espírito. E em Gálatas 5, 22, está dizendo que o fruto do Espírito é o amor. Agora, do amor, né? Aí tem diversos, assim como um fruto, por exemplo, você pega qualquer fruta e você vê uma diversidade daquela fruta, né? Por exemplo, a laranja, aí você tem vários tipos de laranja. Tem uma laranja com a casca amarela, tem uma laranja com a casca mais verde, tem laranja com mais semente, com menos semente, laranja azeda, laranja doce, né? Tem laranja seca, tem laranja que tem mais suco. Então,
o fruto, no caso da laranja, é a laranja. Só dá a laranja na laranjeira, no pé de laranja. Você não vai encontrar laranja em outra fruta, assim também como o amor. Você não vai encontrar em outro lugar, você só vai encontrar no Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é o amor. Agora, o amor, aí você vai ver que tem aqueles nutrientes, né? Assim como tem os nutrientes da fruta, tem os nutrientes do amor. Então, que isso fique bem claro, eu olho lá para o texto, que lá não está no plural, os frutos do Espírito, não são os frutos. São o fruto do Espírito, que é o amor. O amor é o fruto do Espírito. A introdução à lição vai dizer, ao introduzir o capítulo 13, falando surpreendentemente sobre a excelência do amor, como que abrindo um parênteses entre os capítulos 12 e 14, que instrui sobre os dons espirituais. Paulo está ensinando que o propósito de Deus para os dons espirituais é que sejam exercidos com amor, e sempre no sentido coletivo e nunca individual, né? Sejam exercidos com amor. Uma vez que os dons são expressões de poder, seu uso indevido pode produzir resultados desastrosos. Essa inversão acontece quando a pessoa que exercita o dom é glorificada em lugar do doador do dom. Falar em línguas é dom, controlar a língua é o fruto. Paulo chama o amor de caminho sobremodo excelente, exatamente porque guarda os cristãos desse egoísmo, desse egocentrismo, né? Da igreja não ser mais cristocêntrica, né? A igreja hoje ela é homocêntrica, ela não é cristocêntrica. Então nós temos que mudar essa realidade, trazer de volta o Cristo, o dono da igreja, o Jesus para o centro da igreja, e deixar todas as outras coisas para depois do culto. Então nós temos aqui, o primeiro ponto fala, sem amor nada vale. Nos primeiros 3 versículos deste capítulo, Paulo não está fazendo um poema sobre o amor para ser lido só em casamentos. Muito pelo contrário, ele está exortando a igreja em Corinto, que estava em pé de guerra, dividida em facções, né? Ali quando a igreja está dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, a igreja está dividida, assim como a igreja é dividida hoje, né? Através dos seus... através dos ministérios, no sentido de vários grupos de igreja, né? Os batistas, metodistas, os assembleianos, né? E aí fica essa guerra, fica essa divisão. E com essa divisão, quem perde é o corpo de Cristo como todo. E o vitorioso é o inimigo das nossas almas, né? Então, como pode uma igreja se gabar de grandes feitos e grandes dons espirituais se está tão longe do que Deus é, né? Nós estamos vivendo o último tempo da igreja, o 7º tempo, a 7ª igreja. Ali, lá de Apocalipse fala dos 7 tempos da igreja. Nós estamos vendo o último tempo, Laodiceia. Os laodicenses, olhando para si como igreja, ele dizia: nós estamos abastecidos, nós temos todos os dons, nós estamos bem financeiramente, nós temos pastores, nós temos pessoas formadas, nós temos grandes teólogos, e nós. Mas aí quando essa avaliação vem do dono da igreja, vem do Senhor da igreja, aí ele olha e vê totalmente diferente daquilo que a igreja pensa. Daquilo que eu possa pensar de mim como cristão, como servo de Deus. O próprio Jesus vai dizer, tu diz que é rica, mas tu é pobre, miserável, cega e nu. Então, quem nós devemos atentar para o dono da igreja,
para aquilo que ele fala, para aquilo que ele acha de nós, e não nós mesmos dar o nosso próprio conceito de nós mesmos. E é isso que Jesus vem falar, e é isso que está registrado aqui, no primeiro ponto aqui: sem amor nada vale. O primeiro tópico do primeiro ponto fala sobre línguas. Aí Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze, ou como um sino, ou um símbolo que retine, dá aquela coisa que fica enfadonha, que a gente não suporta. Não adianta falar em línguas se ninguém está ali para interpretar, e além de interpretar, precisa de revelar, né? Se não tem um que interprete e depois um que revele, não adianta ficar aquele monte de pessoas falando em língua ali, e a igreja recebe como se fosse... dificilmente você está ali pregando, você está louvando, você não vê um glória a Deus, mas na hora que você ouve alguém falar em língua, você percebe que a igreja muda, que a igreja foi ensinada de uma forma errada. Não é que o falar em língua seja errado, mas o motivo de adoração é em todo o culto, principalmente na palavra, no louvor, e não no falar em língua, porque como já está escrito aqui, já foi dito por Paulo, falar em língua edifica a si mesmo. Então nós não estamos lá no culto para edificar a nós mesmos, nem edificar o irmão que está falando língua. Nós estamos ali para louvar, glorificar o Senhor Jesus. E essa situação que Paulo vai dizer aqui, fala de hiperbole. Hiperbole significa um exagero, ele está exagerando, né? Aqui não significa que existe um idioma angelical. Ninguém vê isso na Bíblia, língua de anjo, não existe isso, língua de anjo. Toda vez que os anjos vieram a serviço de Deus, entregar uma mensagem, um recado para nós, uma resposta para nós, ele fala na nossa língua. Não tem registro nenhum de língua de anjos conversando entre si, como se tivesse um dialeto, como se tivesse um idioma. Então aqui Paulo está exagerando, um hiperbole, ele está exagerando aqui o termo, né? Ainda que eu falasse a língua de todos os homens, não sei, de todos os dialetos que existem no mundo, né? Antes da Torre de Babel era uma só língua. Depois ali com a construção da Torre de Babel, o Senhor confunde as línguas e hoje nós temos várias línguas e dialetos. Paulo está dizendo: ainda que eu falasse todas as línguas do mundo, todos os dialetos entre tribos, ele está dizendo, ele está exagerando aqui, né? Se não tivesse amor, que é o fruto do Espírito, nada disso serviria. Da mesma forma, ele está dizendo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que não existe um dialeto dos anjos, não existe um idioma angelical, mas ele está exagerando, ainda que os anjos tivessem um dialeto, tivessem um idioma, e eu falasse, aí não adiantaria nada, não tivesse o amor, né? Então, nessa situação aqui, Paulo está exagerando, e essa parte que é chamada de exagero, nesse sentido, é hiperbole, ou hipérbole, né? A questão da profecias, segundo o subtópico, fala profecias, mistérios e fé. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, Paulo tinha o dom de profetizar, mas ele está aqui exagerando, né? Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, né? E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Então ele está exagerando aqui. Você não vê nenhuma passagem bíblica no Antigo Testamento e no Novo de um monte ser transportado, uma serra ser transportada de um lugar para o outro, o Monte das Oliveiras, né? Ali o Monte Carmelo, você não vê Jesus quando ele vai falar isso, quando ele fala isso em Mateus 17:20, ele não está diante de nenhum monte. Ele está diante de uma figueira que secou. Ele está diante de um monte de algo que era bonito, que
para si se achava perfeito, se achava frondoso, bonito, mas não tinha fruto. Então ele agora está diante de um monte que anteriormente se achava tudo isso, mas que não servia para ele, não serviu a ele quando ele buscou, quando ele quis. E nós devemos estar pronto para quando Jesus quiser, quando o Espírito Santo quiser nos usar, a gente possa estar pronto, eis-me aqui. Então esse monte que Jesus se refere, e Paulo está referindo aqui, não é o que ficou na nossa mente com o ensino da palavra, que eu posso, com a fé, que eu possa dizer, esse monte sai daqui e vai para o mar. Não é uma serra. Jesus estava diante de um monte, de uma figueira que secou, de uma figueira frondosa, bonita, assim como tem muitas igrejas, tem muitos crentes que é bonito, que é frondoso, que tem aquela aparência, né? E que se julga até, mas aí Jesus pode vir e olhar para aquele monte ali e dizer, esse monte aqui não serve para nada, o monte está seco. Então é disso que Jesus está falando, é disso que Paulo está trazendo aqui. É um monte de incredulidade, é um monte de improdutividade, né? Um monte de idolatria, um monte de egocentrismo, de individualismo, tudo isso é um monte. O terceiro subtópico aqui do primeiro ponto fala sobre bens e autossacrifício. Ainda Paulo está aqui exagerando no sentido aqui daquilo que ele poderia ter. E ele está dizendo, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E isso, cada um de nós colocando isso em evidência, né? Uns têm mais, outros têm menos, outros não têm bem nenhum. Se fosse para distribuir, não ia servir de nada, porque tem muitos que nem tem. Ou então desce o próprio corpo para ser cremado, né? Queimado ali. Aqui ele está exagerando. Deus já deixou bem claro em sua palavra que ele não se importa com o sacrifício em si mesmo, né? Lá em Salmos 51, 16, 17, né? Lá em Samuel também, quando ele fala ali com Saul, o Senhor não tem prazer em sacrifício. Ele recebe o sacrifício não pelo sacrifício em si, mas o desprendimento, pelo prazer que você tem, pelo cuidado que você tem. Até porque ele atenta primeiro para aquele que está ofertando, para aquele que está sacrificando, depois é que ele vai atentar para a oferta ou para o sacrifício, como está lá no Gênesis, em Abel. O segundo ponto fala sobre o amor resolve tudo. O que o amor é? O que é o amor? O amor é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é no singular, como nós já falamos, né? Aí vem os nutrientes desse fruto, né? Quando você leva um fruto no laboratório, você vai ver os nutrientes desse fruto, né? É o ferro, é o açúcar, é a gordura, tantos, muitos nutrientes. E aqui ele diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, nem na inveja, né? Não se ufana, não se ensoberbece. Então isso aqui, e aqui ele traz aqui alguns tópicos aqui, subtópicos, né? 10 características, né, que qualifica o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor regozija com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, né? E aqui, no segundo ponto do segundo tópico, diz, o que o amor não é. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, como já está lá em cima, né? O amor se alegra com a verdade. O amor não tem ciúme, não tem inveja.
O amor não ufana, né? Quando eu tenho vontade de contar para todos as minhas realizações. O amor não glorifica a mim mesmo. O amor não se soberbece, o amor, né? O amor não se conduz inconvenientemente. Aqui ele está dizendo que o amor não é, nesse segundo subtópico. Então o amor não se exaspera e o amor não se ressente. O amor não se alegra com a injustiça. O terceiro subtópico vai falar sobre a aplicação prática do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui é a prática da prática, o amor na prática. O terceiro ponto vem falar sobre o amor é maior que tudo. Dons passam, o amor não. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Os dons espirituais são bênçãos de Deus para nós. É uma demonstração do seu reino, visando ao crescimento e desenvolvimento espiritual do seu povo. Então, os dons é para nós aqui embaixo. É para nós desenvolvermos no corpo de Cristo aqui embaixo. Não é para nós individualmente, apesar de que individualmente a gente realmente goze daquilo que é para o corpo. Não tem como a gente fazer parte do corpo, o corpo gozar de algo que está sendo recebido do dom, e a gente individualmente, não sei, é lógico que a gente recebe individualmente, mas o que Jesus quer é que isso individualmente a gente não venha tomar para a gente, né? Como achando, claro que dom também, Deus dá e não toma, e não se arrepende, não volta atrás. Em Romanos 11, 4, os dons são sem arrependimento, ou são, os dons são, Deus não se arrepende, Deus não busca, não volta atrás, né? Então, mesmo assim, não é para a gente pegar esse dom e sair aí achando que nós recebemos por merecimento e que aquilo dali é para mim ajuntar riquezas aqui na terra, para mim ter um nome aqui na terra, né? Não, aqui é para mim servir, esse dom é para mim servir. Tanto que nós falamos no início acerca de 22 dons distribuídos, né? Que Deus distribui através do Espírito Santo, através de Jesus, mas só colocaram em ênfase 9, e dos 9 só um. E esse um que edifica a si mesmo, olha só o prejuízo que a igreja tem. Não é para edificar a si mesmo, é para edificar o corpo. É para que o corpo, para que o cabeça realmente seja glorificado e não o membro em si individualmente. A gente viu isso, a gente vê tantas situações de queda de grandes homens de Deus e que usou o dom de forma errada, achou que aquilo ali era para o seu bem e prazer, e aí acabou numa ruína. Que a gente possa pegar esse dom e colocar a serviço de Jesus, a serviço da igreja, a serviço do corpo de Cristo. É disso que fala os dons. Os dons, o amor é maior, né? Dons passam, aí o segundo subtópico do terceiro é o sinal de maturidade. E o terceiro subtópico fala o amor jamais acaba, é um dom maior. Então, o sinal de maturidade. Paulo vai dizer assim, olha, quando eu era menino, né? Pensava como menino, agia como menino, fazia tudo como menino, mas agora que cresceu, muda. Mas tem gente que desde que recebeu o dom, né? E esse dom, ele nem buscou, nem sabe se tem mais, nem procurou saber se tem mais, que geralmente tem, mas só de falar em língua para ele já ficou bom, já ficou satisfeito e saiu e continua do mesmo jeito. Não cresceu, não desenvolveu. Paulo está dizendo aqui, e aí o próprio Senhor ele vai nos dizer, lá também, parece que em Romanos, que ele vai dizer que enquanto o herdeiro é menino, ele não tem diferença do escravo, do empregado.
O herdeiro só vai ter diferença de um empregado quando ele amadurecer. E esse amadurecimento aqui não está relacionado com a idade nem com a estatura. A gente vai ver isso na família de Jessé, através de Davi. A gente vai ver isso na família de Jacó, através de José. E se você andar na Bíblia e andar na igreja, você vai ver isso acontecendo até hoje. Amadurecimento tem a ver com a intimidade que se tem com Deus, com a palavra. Quando você se dispõe a estudar, quando você se dispõe a fazer a obra, a evangelizar, quando você se dispõe a ajudar alguém, aí isso é amadurecimento. Então, enquanto o herdeiro é menino, ele não tem diferença do escravo. Observe os 11 filhos de José. Né? Não tinha os 11 filhos de Jacó, não tinha diferença de empregado. Mas aí José não, José, apesar de ser adolescente, mas já tomava conta, já fiscalizava, já prestava um relatório para o pai. Então ele já era maduro. Então a palavra de Deus vai dizer, enquanto o herdeiro é menino, não difere do escravo. Agora quando ele amadurece, aí Deus entrega aquilo que é para ele administrar. E é isso que nós devemos buscar, conhecimento, sabedoria, nos debruçar na palavra, mergulhar na palavra, conhecer a palavra. A coisa está tão terrível que quando você fala algo da palavra no meio da igreja, soa como heresia. Porque os irmãos não leem, não conhecem o texto, conhecem de ter ouvido falar e não vieram para o texto, e quando se fala algo, para eles é heresia. Mas está na palavra, só que nunca olharam, nunca leram com calma. Né? Isso é amadurecimento. Vamos amadurecer. Porque nós amadurecendo, o Senhor vai nos entregar mais vamos dizer assim, mais tarefas no reino dele, para a gente servir com mais excelência. Pois bem, vamos concluindo aqui. Né? O propósito de Deus para os dons espirituais é que eles sejam exercidos com amor e coletivamente. Nós fizemos a pergunta, né? O que é o amor? O amor é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. A manifestação do amor, a diversificação do amor é que você vai ver, né? Que é gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tudo isso. Então, que Deus abençoe. Vamos ler, vamos mergulhar na Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, né? Vamos questionar o texto. Não entender o texto? Pergunte o texto. Questione o texto. Vai estar em outros livros, vai estar no Antigo Testamento, vai estar distribuído no Novo Testamento, analise. Isso é amadurecimento. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa aula, em nome de Jesus. Amém.